Essa questão aqui foi da FCC, vejam lá. E aqui, pessoal? Letra? Eu ouvi A, ouvi D e não ouvi nada. Letra D, a operação. A comunicação do usuário é mais frequente onde? Operação. Percepção de valor, de qualidade. Não é assim? Pensa assim, né, assim. Alguém aqui está pensando em casar. Aí vai construir uma casa ou comprar um apartamento. A percepção de valor é quando você receber a casa, não é? Começar a morar lá. Operação. Antes disso, o cara está construindo. Entenderam a ideia? Se foi bom ou não, você de fato vai saber na operação. Então, isso é uma questão que cai com frequência aí, certificação em concurso. Aqui tem algumas para nós treinarmos. Vai direto aqui na 60. O que marcamos na 60 aqui? Certo ou errado? É errado, porque talvez você encontre alguém que trabalha, sei lá, 30 anos, 20 anos na área de TI. Vamos pensar um desenvolvedor? O cara fica lá um ano desenvolvendo o sistema, tem um trabalho enorme, né? Coleta requisito, o usuário fala isso que eu quero. Aí o cara fica trabalhando, desenvolvendo, coloca em produção. No dia seguinte o usuário fala, ah, eu quero uma mudança no sistema. Não acontece isso. É normal, não é? Por quê? Por que o cara pediu o sistema? Porque ele vai atender alguém, o cliente dele, concorda? Vamos lá. A área de TI, o cliente dela é quem pediu o sistema. Mas esse cara que pediu o sistema, ele vai atender alguém, não vai? Se esse alguém mudou de ideia, vai desembocar na TI, não vai? Então, é dinâmico esse negócio. A ideia do ciclo de vida é essa, que você consiga, de maneira mais rápida, entender as necessidades, construir e colocar em produção. É lógico, tem que balancear, né? Também se fizer tudo muito rápido, pode comprometer a estabilidade. Mas os serviços são dinâmicos. Okay? Existe uma consideração do White de que eu deveria ter um processo maduro para fazer muitas mudanças em paralelo. Né? Se eu tenho clareza do que eu vou mexer, eu posso mexer em mais coisas, não posso? Né? Eu sei que eu mexer no servidor 1, mexe em 11 sistemas, mas eu tenho isso muito bem definido, por exemplo, que todos eles, a janela de manutenção pode ser de meia-noite às 6 da manhã, beleza? Então eu posso fazer mudanças aqui variadas nessa janela. Não preciso nem negociar com o usuário. Já foi combinado, a janela. Entenderam a ideia? Porque as coisas são dinâmicas. Eu tenho que fazer mudanças rapidamente. Se eu não fizer, o meu concorrente pode fazer na minha frente e ganhar o meu cliente, por exemplo. Perceberam que virou projeto de serviço aqui? Em vez de chamar de desenho, chamou de projeto. A gente viu que pode, né? Então o erro aqui não é a palavra projeto. É porque ele falou que é estático. Não é estático, não. A 61. O que marcamos? Errada, porque a estratégia exerce um papel primário, núcleo. Não falamos isso? Ele até falou centro nervoso. Ele deu inventado aqui. Tem que dizer que está mais no centro, né? Isso. A estratégia está. Ele falou que não está. Isso, esse é o erro. Então, para essa questão tá certa, ele podia falar assim, a estratégia de serviço de TI exerce um papel primário, ou principal, ou central, né? Podia falar isso? Pois está ligado ao centro nervoso. Beleza? Falamos isso. E a última, a gente fala de transição. O que marcamos na 61? Certo. Pô, mas o todos aqui não é muito forte, não? O que ele quer dizer com todos os aspectos? Implementação, teste, treinamento do usuário. Na versão 2 do AD falava aspectos técnicos e não técnicos. Aqui ele falou todos. Porque assim, uma transição não envolve só a parte técnica, concorda? Nós de TI, a gente fala assim, o sistema funcionou. Tá bom. A nossa parte parece que a gente fez bem, né? Mas se o usuário não sabe mexer no sistema, essa transição foi boa? Não. E o que mais tem é isso, né? O usuário, você implanta um sistema novo, tá bacana, mas mudou tudo. Pô, eu tinha que combinar com o usuário, olha, aquela versão nova vai ser assim, assim, assim. Quer ver outra? Implanta uma versão nova
de um sistema novo, e não fala com o helpdesk. O helpdesk nem sabe que tem aquele sistema novo. Aí quando alguém liga para reclamar ou para pedir, o helpdesk, ué, esse sistema existe? Então, todos os aspectos é isso, né? É funcionar, é treinamento, é acompanhamento pós-implantação. Por exemplo, implantou uma versão nova de um sistema. Seria apropriado que eu acompanhasse que não tenha efeitos colaterais. Será que não está tendo incidente em função daquele sistema novo? Erros, falta de treinamento do usuário. Entenderam a ideia, pessoal? Isso todos aqui? Geralmente a dica para concursos, quem está começando agora, é que a palavra apenas, nunca, todos, somente, elas geralmente trazem erro para a questão, beleza? É muito forte. Principalmente nessas matérias aqui, IT, COBIT, PMBOK e BPM, que eu trabalho com vocês. Nesse caso, a palavra todos está linda, beleza? Não é só o aspecto técnico, tem que pensar no todo. Vejam essa aí. Essa aqui, rapidinho. A gente falou isso, né? Melhoria contínua se aplica em todas as fases. Então tá muito errado falar o que ele mencionou lá, tá bom, pessoal? Essa aí. Algumas questões, tanto em certificação quanto em concurso, são motivacionais. Para você falar, caraca, eu tô aprendendo. E aqui eu uso isso, beleza? Tem questão fácil, eu coloco para você falar, poxa, bacana, eu tô conseguindo. Podia ser tudo assim, né? Mas se fosse tudo assim, daria empate, né? Todo mundo ia acertar. E aí, como é que ia ser? Entendeu? Infelizmente, né? Essa aqui, vejam 99. Essa primeira. Errado, muito bem. O que ele mencionou não é o livro Operação que faz, que livro que é? Melhoria contínua, excelente. Ok, pessoal? Mas esse o como, gostei. A gente falou desde o início que o ITIL, ele não é metodologia, ele não fala como. Mas aí eu preciso te falar uma coisa. O livro de melhoria contínua, ele tem um processo chamado os 7 passos de melhoria, que ele é até um pouco sistemático, não é sistemático de ser obrigatório fazer, sacou? É que ele tem um passo a passo, mas não é o ITIL inteiro, é um processo chamado os 7 passos da melhoria. Eu vou falar isso lá na frente. Então até daria para aceitar o que ele colocou aqui, se ele mencionasse intitulado melhoria contínua. Beleza? E a número 100. O que marcamos aqui, pessoal? Essa é estranha, né? Deixaria em branco, esperto, hein? Concurso do CESP, 120 questões. Acertou uma, 1 ponto. Errou uma, perdeu 1 ponto. Tem gente que fica negativa, né? Erra mais do que acerta. Então tem dúvida em branco. Isso aí. Se tem 120, tem concurso que com 60 pontos você passa. Aprovado. Tem certeza de 60? Deixa o resto em branco. Passou. Tem concurso não. Tem que acertar 90, 80. Beleza, pessoal? Essa aqui o colega deixaria em branco. Qual é o nome mesmo, hein? Ednardo. O Ednardo deixaria em branco, tá certo? Melhor do que chutar. Essa aqui tá certa, pessoal. Eu trouxe pra gente destacar o seguinte. O foco do ITIL V3 é o ciclo de vida. Então eu olho todo de ponta a ponta, em vez de ficar olhando só um processo. Então a ideia é a perspectiva do serviço como um todo, né? A visão do gerenciamento de serviço. E não olhar, por exemplo, um processo específico. Beleza? Tudo bem aqui, pessoal? Aí é só incentivar. Eu incentivei o Rodrigo Rezende. Fala, Rodrigo, beleza, cara? Que bom que você mandou a pergunta. Ó. Ele mandou uma pergunta fundamental. Aliás, o legal da transmissão ao vivo, tem perguntas, às vezes, que é a dúvida de um ou outro, que nem pensou, quem está presencial, ou de repente passou despercebido. Ele fez uma pergunta muito legal. Eu vou voltar aqui no slide 31, pessoal. Então me desculpa quem estava ao vivo aí, pessoal. Esse canal é muito importante, tá bom? dúvidas.agora@cursomúltiplos.com.br. Mandem perguntas que vai enriquecer para vocês que estão online e para quem está presencial. Então a dúvida dele é muito legal. Na próxima, pessoal, quando mandar, pode até mandar a cidade para eu saber mais ou menos de onde é, tá bom, Rodrigo? Então o Rodrigo Rezende mandou essa pergunta do slide 31. E ele tá certo, ó. Olha o que ele falou aqui. Plataformas tecnológicas.
né? Tá falando que a orientação complementar... Deixa eu ler a pergunta dele que vocês vão entender. Ó, ele fala assim: olá, no slide 31, a afirmativa diz que as publicações complementares tratam, entre outros, de plataformas tecnológicas. Entendi como falso, dado que o ITIL não é dependente de tecnologia. Isso nós falamos hoje, não falamos? Ele está certo, Rodrigo, que não é definido por tecnologia. Mas aí, Rodrigo, espero que você não seja Resende, beleza, de Flamengo. O Flamengo sapecou ontem o Resende 5-0, né? Tomara que ele não seja lá de Resende. Mas aí, Rodrigo, só um complemento aqui. É que aquela orientação complementar, ela foi feita para isso. Deixa eu pegar aqui um exemplo para você. Mas a pergunta dele é excelente, não pode, é isso aí, ficar com essa dúvida, outras pessoas teriam, que volta uma questão parecida e fala, pô, peraí, foca em tecnologia ou não foca, né? É uma dúvida que ele tem toda a razão. É que essas publicações complementares estão aqui, do lado de fora, elas foram prometidas assim, ó, vai ter um livro específico de como implantar os processos ITIL da melhor maneira em pequena empresa. Empresa pública, como é que a gente faz para ter vitórias rápidas, entendeu a ideia? Ah, como posso implantar o ITIL na plataforma tecnológica tal? Pode ter, porque aí não é o núcleo mais, o núcleo é independente de tecnologia. Mas se alguém aqui quiser lançar um livro assim, ó, como implantar o processo incidente para a computação na nuvem, eu posso fazer isso? Posso, é uma plataforma tecnológica. Aí outro fala assim, não, Muniz, eu queria fazer um livro específico de como implantar o ITIL para mainframe. Entenderam a ideia, pessoal? Aí pode, porque é um livro específico. Ó, Quick Wins, escalabilidade, template, estudo de caso. Então, posso ter especificamente um livro aqui, que só são exemplos, que fale de plataformas tecnológicas. O núcleo que fala que nem aquela que você falou que o núcleo, nesse caso, é os 5 livros. São os 5 livros, isso aí. Por fora, orientação complementar, são vários livros, que cada um pode fazer o seu, como achar melhor. Beleza, pessoal? Então, Rodrigo, obrigado pela pergunta aí, cara. Show de bola. Qualquer coisa, fica à vontade. Quem está online pode mandar pergunta, tá? Professor, aproveitando o gancho, qual a quantidade de livros complementares e qual o grau de preocupação que eu tenho para estudar essa parte? Boa pergunta. Ó. Qual é o teu nome? Eliquias. Só tem nome diferente aqui, rapaz. Edgardo Eliquias. Reliquias. É uma relíquia o nome desse cara. Boa. Isso é bom. E-mail. Eu fui criar... Eu nem falei no início. A gente está com uma ferramenta nova, Periscope, que precisa do Twitter, né? Aí eu não tinha negócio de Twitter, eu uso LinkedIn e Facebook. Eu criei Twitter. Putz, mais uma coisa para me preocupar, né? Porque tem que ter o Periscope. Muniz, Antônio Muniz, já tem um montão. Se fosse ele, @globo.com, só tem ele. Tem essa vantagem, nome diferente, né? Eu, tive que criar lá Muniz, professor de TI. O Reliquias falou uma coisa certa. Muniz, mas até onde eu vou para estudar esse conteúdo todo, cara? Tem 5 livros principais, cada um 400 páginas, 2.000. Imagina o cara se preocupar com isso. Não precisa se preocupar. A resposta é essa. É só saber minimamente aquilo ali, que tem os 5 livros e que tem essas orientações complementares. Só isso, não precisa de mais nada, tá? Para concurso e para certificação. Não se preocupa com isso. Beleza? Então, passamos aqui também. Passamos aqui. E passamos aqui. Olha aqui, beleza? Essa aqui é aquela que eu falei, não tem nada aqui em cima. É uma questão que... tirada de simulado de certificação. Tem muitas assim, tá, pessoal? Aí serve para os 2 públicos também. O que marcamos nessa aí? Ouvi C, podia ser C, tem sentido. Ouvi a B, menos um pouquinho na B. D? Não. Qual? Porra, parabéns, caraca aí. Só menina que salva nessa turma, né? Só tem 2 e elas estão mandando bem. Pessoal, essa questão aqui, a gente tem que lembrar o que é TCO, né? O que é TCO? TCO
é um conceito lá do Gartner que diz que ao comprar quer dizer, ao tomar alguma decisão estratégica, quando eu falei que podia ser na C, porque o TCO, o White, ele foca esse conceito em 2 livros principalmente, estratégia e desenho. Estratégia para decisões, beleza? Estratégicas. Vou te dar um exemplo. Uma empresa, sei lá, pega a Petrobras aí, ela usa Lotus Notes. Vamos imaginar que ela tenha 100 servidores para manter 500 mil contas de e-mail lá. É um custo que ela tem para manter isso, né? Atualizar o Windows, vai gastar dinheiro. Atualizar o próprio produto, vai gastar dinheiro. Ela não poderia tomar uma decisão estratégica de ir para a nuvem? E contratar o Google, por exemplo, e pagar 500 mil contas por mês lá uso? Podia. Mas ela tem que avaliar várias coisas, né? Segurança da informação, enfim, riscos por fora. Então, o TCO é um conceito que na estratégia é importante, assim como no desenho, porque ele diz que a decisão não tem que ser só de compra. Eu tenho que pensar no custo de manutenção, beleza? Então, TCO é isso. É o custo de ter o bem, seja comprando ou alugando. Então, no caso aqui é desenho, por quê? Porque ele falou, ó, tecnologia, processo durante o desenvolvimento. Então, a estratégia é mais a decisão. Entendeu a ideia? Então, TCO, estratégia, foca mais em estratégia e desenho. Como ele falou aqui, são considerados durante o seu desenvolvimento, aí tem mais foco no desenho. Deixa eu te dar um exemplo prático para você não esquecer isso. Quem está aqui, quem está no Brasil, vai fazer aquele concurso maneiro, aí vai ter um salário estável e vai poder comprar um apartamento para financiar em 30 anos, beleza, pessoal? Ou quem vai fazer certificação aí, vai melhorar de emprego, vamos lá. Aí você pode fazer um financiamento de um apartamento, sei lá, X mil reais, e você pode escolher 2 bairros, beleza? Ou 2 locais, e o tamanho do apartamento vai variar, né? Se você compra num lugar onde, sei lá, Zona Sul, dependendo do lugar aqui do Rio de Janeiro, outra cidade, o metro quadrado é muito mais caro do que outros bairros, a gente sabe disso, né? Aí você pode, além de comprar no bairro diferente, comprar tamanhos diferentes. Vamos imaginar que você consiga fazer um financiamento bacana na hora de comprar agora, né? O país está em crise. E você pode comprar 2 apartamentos. Um em que o IPTU e o condomínio, vamos pegar o condomínio. O condomínio é R$200. O outro, pelo mesmo valor, o condomínio é R$800, beleza? O preço é o mesmo, só que um você vai gastar R$200 para manter, o outro 800. Qual tem maior TCO? O de 800. O preço de aquisição foi o mesmo, não foi? Mas e depois que você manter esse apartamento? R$800 em vez de 200? Entenderam a ideia? Você tem 30 mil reais para comprar um carro, pode comprar um carro zero ou um seminovo. O custo de compra é o mesmo, mas o TCO não muda. Qual o carro que vai te dar mais manutenção? Você vai gastar mais, o novo ou o seminovo? Você vai gastar mais com manutenção, o novo ou o seminovo? O seminovo. Então o TCO do novo é menor. Então a ideia é reduzir o TCO. As empresas também fazem isso, né? O cara pode comprar um sistema pronto ou desenvolver. Não é só o preço de aquisição, tem que ver o custo de manutenção, beleza, pessoal? Então o TCO a gente usa todo dia, não é? Você comprou uma coisa, você tem que pensar não só na compra, mas também na manutenção. Então o TCO a gente vai voltar a falar disso mais à frente, mas o resumo é esse, tá bom? Ó, o Rodrigo Rezende respondeu. Valeu, Rodrigo. Olá, professor, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rapaz, legal, hein? Internet é fantástica, né? Tá lá em Campo Grande assistindo a aula, bacana. Sou tricolor paulista. Beleza, tá bonito, Rodrigo. Tá bom, tá valendo. E fechando a aula hoje eu vou dar um refresco para vocês, vou dar só um overview rápido aqui, porque o Rio de Janeiro, pessoal, quem tá online aí, hoje foi o caos, então a gente não tava até chuviscando ainda, vamos ver como é que a gente faz para chegar em casa, tá? Tem que valorizar a galera que veio aqui, que eles lutaram bastante hoje. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje com, no mínimo, essa visão aqui dos 5 livros, tá bom? Meu compromisso com vocês é que nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco cada livro, mas é lógico, foco em concurso, foco em certificação. Não vamos falar coisas que são desnecessárias, ok? A ideia é que vocês
invistam o tempo de vocês aqui, seja online, seja presencial, e tenham grande benefício dessas aulas. Então, por exemplo, o livro de estratégia, a gente já falou que é o livro que decide o que e por quê. E ele tem lá 5 processos. Processos esses, amigos, que 2 são novos na versão 2011, porque a versão 3 do ITIL, ela começou em 2007 e veio uma atualização em 2011, beleza? Nessa atualização, 2 processos novos. Normalmente, a grande maioria dos concursos estão cobrando só essa versão. Falando de certificação, só cobra essa versão garantida, né? Concurso pode ter uma ou outra aí que cobra a versão anterior. Por isso eu coloquei vermelhinho, porque você num slide só, você vai ter ao mesmo tempo, vai saber o que tem na versão nova e o que veio de novidade na versão em relação à versão antiga, beleza? Então, por exemplo, na versão antiga não tinha esses 2 processos, só eram 3. Então, por exemplo, a palavra portfólio, todo mundo ouve falar isso, né? Tem portfólio de projetos, tem portfólio de serviço, tem portfólio de processo. Então, o ITIL, nesse processo, por exemplo, só para exemplificar, ele decide quais serviços serão autorizados. O que cai em prova? Que o portfólio, ele contém 2 coisas: pipeline ou funil e catálogo de serviço. Esses são os 2 componentes do portfólio. Isso cai em prova de concurso, cai em prova de certificação, que a gente vai falar lá na frente. Falaremos também, em detalhes depois, que o processo de demanda, ele tem uma ligação direta com o processo de capacidade aqui de desenho. Por quê? Demanda é a informação de quantos usuários eu tenho que atender. Quer ver um exemplo facinho? Nós teremos, no final de março agora, um feriado sexta-feira, não teremos? Tem gente que já está contando na folhinha, não tá? Quem não sabe já fica sabendo, beleza? Em março, hoje é 1º de março, né? Não, hoje é dia 29. Então, dia 25 de março, é a última sexta-feira. Eu vi por acaso, estava planejando algumas coisas hoje, aí eu vi lá no calendário, beleza? Dia 25 de março é feriado. O que acontece na quinta-feira à noite? Para sair do Rio de Janeiro, para ir para Niterói? É um engarrafamento enorme, porque a demanda aumenta, porque o pessoal fica desesperado, né? Caraca, parece paulista. Caraca, não posso nem falar de paulista, né? Pode ser que tenha paulista assistindo. Quando a aula é só presencial, a brincadeira pode rolar mais solta, né, pessoal? Quando é transmitido, né, Adalto? Quando é transmitido ao vivo, eu tenho que pegar menos pesado, né? Eu tenho muitos amigos paulistas e quando é feriado lá, é um desespero, cara, não é não? Porque o cara quer ir pra praia. Aqui no Rio de Janeiro tem a vantagem. A praia tá perto, tal. Lá em São Paulo o cara tem que ir pra Santos, né? Aquelas coisas todas. Nada mal, nada contra paulista, só um exemplo. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro também, o pessoal fica desesperado. Parece paulista, o pessoal quer ir para Niterói, cara, para Cabo Frio, quer ir para lá, para aquele lado, quer ir para Angra, porque parece que o mundo vai acabar. A demanda aumenta, não é assim? O pessoal viaja quinta-feira de noite, sexta-feira de madrugada e de manhã. Vai viajar, vai sair você, passa por esses lugares. Não tem capacidade suficiente, concorda? Quando tem feriado, o ideal era aumentar a pista, não era? Vamos fazer uma marcha, lá o dedo. Dobrou o número de pistas, seria ótimo. Não dá para fazer isso. Ou seja, o ITIL no livro de estratégia, ele tem que definir muito bem a demanda para você definir muito bem a capacidade, beleza? Então, a capacidade tem que ser proporcional à demanda. Se aumentou a demanda, eu deveria aumentar a capacidade, para não ter desbalanceamento. Então, o livro de desenho para isso, é criar os planos para fazer acontecer a estratégia, legal? Por exemplo, no nível de serviço, combinar os prazos. Eu dei aquele exemplo para vocês lá atrás, de que qualidade é oferecer o serviço de acordo com a necessidade do cliente. O cliente quer um serviço que seja instantâneo. Eu já ouvi aluno falar isso aqui, que ele estava na empresa, o cara falou, não, eu quero instantâneo. Quer dar enter e quer que instantaneamente venha a resposta. É possível isso, ser instantâneo? O que vocês acham? Mas vai custar quanto para ser instantâneo? Muito. Na prática, instantâneo, nem miojo, né, pessoal? Já viu lá miojo instantâneo? 3 minutos para sair, cara. Então, se nem miojo que o cara promete que é instantâneo, como é que você vai negociar um nível de serviço e falar, eu garanto instantâneo? Eu duvido. Deu um enter, vai demorar alguns milissegundos, não vai? É aqui que você negocia.
Porque quanto mais rápido, mais servidor, mais link. Isso custa dinheiro. Então, é no desenho que você negocia isso. Legal? Aí vem transição. Eu falei para vocês que transição tem processos importantes. 3 deles ali, ó, para concurso e certificação. Os 3 mais importantes. Mudança, configuração e liberação. Esses 3 que a gente vai aprofundar mais, tá bom? Que cai toda hora. Mas existem outros processos, o planejamento de suporte, validação e teste, avaliação da mudança. Existe também aquela ideia de conhecimento, né? Vou falar disso, desse processo aqui. É juntar tudo que a empresa tem de serviço num ponto único. Aí, pensando no objetivo do livro de transição, o quê? Desenvolver, testar, treinar e entregar redondo para operação. Como a maioria é homem aqui, eu posso dar o exemplo de futebol, fica fácil, né? Um meio-campo de um time não é o que faz a transição? Não é? Um time que não tem meio-campo, o zagueiro lá atrás e o goleiro dão um chutão para frente, não dão? Ligação direta. A bola chega redonda para o atacante fazer gol? Não chega. É igual aqui, pessoal. Se não tem uma boa transição, a bola vai chegar quadrada na operação. O que vai acontecer? Toda hora incidente. Não é isso? Toda hora reclamação. Porcaria entregue para o usuário. Então a ideia do White é que até a transição você tenha uma estruturação boa para entregar a bola redonda. Lembra lá a corrida com bastão? Bastão? Revezamento de bastão, como é que é o nome? Revezamento com bastão, isso? Entregar redondo aqui. Agora, é lógico, por melhor que seja o planejamento, pode acontecer de ter incidente, não pode? Por exemplo, você planejou bacana, testou com o usuário, blá blá blá. Aí o roteador queimou. Não pode acontecer isso? Pode. Ah, mas eu tenho contingência. Tá bom, mas um roteador só, ele não vai ser tão rápido quanto 2. Vai ter só um link funcionando, não vai ficar lento? Ficou lento, isso é um incidente. Qual o objetivo do incidente? Resolver rápido, o mais rápido possível. Pô, mas toda semana fica lento. Puxa vida, chato isso. Eu deveria fazer o quê? Descobrir a causa raiz. Que processo faz isso? Problema. Agora, será que antes de acontecer o incidente, já não aconteceu alguma coisa que me sinalizou que aquele negócio não estava bom? Eu não poderia olhar também esse processo? Ou seja, antes de ser um incidente, não poderia ter sinalizado algo? Que processo me sinalizaria aqui algo antes de ser incidente? Desses aqui para cima. Quais? Evento. Excelente. O exemplo que eu falei. Vi lá o meu resultado do exame de sangue. Evento. Eu trabalhei no processo evento. Eu vi lá. Colesterol, tudo ferrado, tudo ferrado. Aí correlacionou eventos. Aí não fui eu, foi a médica. Ah, tá tudo ruim no sangue. Aí pergunta pra mim, tem familiar com pressão alta? Tem. Aí eu dei outro exemplo. Teve gente que morreu de infarto? Tem. Quem? O pai. 50 e tantos anos. Corre. Olha que correlação. Ela falou. Olha, o teu caso, você tá bem, não tem problema nenhum, mas lá na frente pode dar ruim. Eu vou esperar dar um incidente, pessoal? Ter um infarto e morrer? Eu tenho 2 filhos para criar, cara. Evento é isso. Eu não vou esperar o incidente, né? Se eu sei que está repetindo o negócio, mesmo não tendo incidente, não vou esperar. Essa foi a minha decisão. Aí eu resolvi uma coisa com outra, né? Melhorei a parte do sangue, todos os indicadores, e melhorou a dor de cabeça. Então, problema é isso. Às vezes se ataca uma causa e resolve não só um incidente, resolve outros incidentes. Beleza, pessoal? Essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês aí, é bom que você vai lembrar lá na hora das questões. Vamos chegar no livro Operação. Você vai observar que tem muito mais do que isso, né? Aqui nesse primeiro dia eu estou passando esse overview, que se você lembrar desse overview, você já acerta um caminhão de questão nas provas, tanto de concurso quanto de certificação, tá bom? O último uma consideração importante do livro de operação é que além dos processos ele tem função. O que é função? O que é função, pessoal? Vamos gravar aqui função e departamento? Coloca de novo aí, deixa eu ver.
Função é departamento, beleza? Departamento Central de Serviço, operação. Ó, Marcos César, fala aí, Marcos, beleza, cara? Olha o que ele colocou pra mim. Tem Paulista Online. Pô, Marcos, foi mal, cara. Marco, um abração, cara. Mas ele colocou brincando, colocou exclamação. Era só pra descontrair, tá bom, Marco? Aliás, tem muito vascaíno aqui, cara? Levanta aí, fica com vergonha não, pode levantar? Umzinho só. Parece que vai botar foguete. Porra, tem mais botar... Isso é incrível. É que eu ia falar, fiquei meio sem graça, não sei quantos tem online aí. Eu vou te apresentar questões aqui, pessoal, de certificação em concurso, que já caíram mais do que o Vasco para a segunda divisão. Eu ia falar no início, mas eu fiquei meio sem graça, né? Tem questão que já caiu mais do que se somar Vasco, Fluminense e Botafogo, que era de segunda divisão. Se somar os três, são 7 vezes, se você contar. Tem questão que já caiu mais de 7 vezes, beleza? Pra você chegar e arrebentar lá, tá bom? Fica chateado comigo, não. E fechando aqui pra gente ir embora, pessoal. Melhoria contínua. Só tem um processo agora, os 7 passos. Foi aquela ideia do sistemático que eu falei, ó, 7 passos. Na versão de 2007 tinha outro processo de mensuração e relatório, só tem um agora. Tudo bem, meus amigos? Eu duvido alguém ter alguma dúvida. No final da aula, sim, eu duvido. Vamos lá, dúvidas. Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro, né? Pessoal, foi um prazer. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula vamos começar forte nas questões, tá bom? Para relembrar. Tranquilos? Abraço para vocês, boa noite. Pessoal online aí, prazer conhecê-los. Um abração, qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.